Olá, sejam bem-vindos ao canal Dito Nogueira. Agradeço a você que tem nos acompanhado aí durante toda essa semana. Hoje é quinta-feira, dia 26 de janeiro. Estamos chegando já ao final de mais um mês, do primeiro mês do ano, né? Mas antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaria de convidar você a orar comigo, né? Para que a gente possa começar o nosso estudo de hoje, ok? Vamos lá então? Quero pedir, Senhor, que nos abençoe no dia de hoje a estudar a Tua palavra. Que possamos entender, Senhor, a mensagem do dia de hoje, que essa mensagem possa ser de transformação na nossa vida. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Que Deus seja louvado. Bom, primeiramente, vamos ver se a gente consegue decorar o verso dessa semana, né? Que é assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Salmo 116, versículo 12 a 14. O tema de hoje é projetos especiais, oferta do pote grande. Olha que beleza! Bom, que pote grande é esse? Você pode perguntar. O pote grande eu vou usar só como se fosse uma ilustração para a gente entender a nossa oferta, né? Como fazer a nossa oferta. Vamos lá então. Pesquisas mostram que apenas cerca de 9% dos recursos financeiros das pessoas são líquidos e podem ser doados como oferta a qualquer momento, né? São considerados ativos esses ativos líquidos é o quê? Dinheiro em conta corrente, poupança, fundo de investimentos, né? Que vamos chamar de pote pequeno, tá? Pote pequeno. A maior parte dos ativos, cerca de 91%, estão investidos em imóveis, como casa, fazenda, criação de gado e outros bens, né? Que vamos falar assim que não são líquidos. Vamos lá. Ativos fixos, que não podem ser facilmente convertidos em dinheiro. Vamos dizer que esse é o pote grande, tá bom? Então, esses ativos fixos são casa, bens, imóveis, até carro, assim por diante, né? Quem pode, iate, coisa e tal, né? Então, vamos lá. Esses são os ativos fixos. E vamos colocar ele como pote grande. Então, nós temos lá o pote pequeno, que são os ativos líquidos, aquilo que está na nossa conta corrente, de fácil acesso. E esses aqui são os ativos fixos, que tem um pouquinho mais de dificuldade para transformar em líquido, né? Que é dinheiro, né? Em conta corrente. Isso é mais difícil de transformar. Não é uma coisa rápida. Então, eu quero vender uma casa. Então, vai demorar um certo tempo para vender uma casa, um carro e assim por diante. Devido ao volume de valor, por isso que cerca de 91% estão investidos nessas coisas, porque são coisas maiores, né? São bens fixos. Bom, a maioria das pessoas, eles doam do líquido, né? Como eu e grande parte das pessoas doam do líquido. Mas tá certo? Tá certo, não tá errado, né? Mas tem pessoas que desde o passado fazem isso diferente. Eles doam dos ativos, né? Eles doam dos ativos, dos fixos, daqueles que são caros, né? Que têm valores elevados. Não é verdade? Vamos lá então. Lá em Marcos 14, 3 a 9, e também em João de 12, de 2 a 8, conta-nos a história que Jesus foi lá para a casa de Lázaro, né? Foi lá ter com Lázaro. Chegando lá estava Lázaro e Marta. De repente chegou Maria. Maria chegou, se jogou aos pés de Jesus, pegou um vaso de nardo, né? O que era nardo? Era um perfume. Olha, eu não sei a fragrância desse perfume, mas pelo valor dele, né?
o valor dele devia ser um perfume muito bom para aquela época, né? Hoje nós temos perfumes aí equivalentes que custa até mais ou menos esse preço, né? Tem perfumes aí muito caros. Mas esse perfume, ele era muito caro. No entanto, que Judas fez um comentário a respeito, né? Ele falou, ela poderia pegar esse perfume aí e vender, né? E vender e doar aos pobres. Mas Judas não estava nem aí interessado no pobre, estava interessado nele. Por quê? Judas era aquele que cuidava do dinheiro do grupo. Ele era o tesoureiro, vamos dizer assim, do grupo ali dos apóstolos. E a própria Bíblia fala que ele pegava dinheiro para ele, para o uso dele. Está lá em São João 12, versículo 6, né? E ele diz assim, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Quer dizer, ele era acostumado a pegar dinheiro ali para o seu uso pessoal, entendeu? Então, ele não olhou por esse lado. Mas Maria, ela era tão grata a Deus que ela não colocou valor naquilo. Ela não falou que aquilo, isso é muito caro para jogar nos pés de Jesus. Não, ela não colocou valor, porque aquele pote, aquele frasco de nardo custava 300 denários. Um denário era equivalente a um dia de trabalho. Então tinha que ser 300 dias para pagar aquele frasco. 300 dias de trabalho, quase um ano de trabalho para poder pagar aquele frasco de perfume. E ela simplesmente abriu aquele frasco e jogou aos pés de Jesus, ali com suas lágrimas também. Ela enxugava os pés de Jesus com seus cabelos, em gratidão ao que Jesus tinha feito por ela. Imagine o quanto ela percebeu o que Jesus fez por ela. Só em um dos casos, Jesus expulsou 7 demônios dessa mulher. Essa mulher ela tinha sido libertada por Jesus Cristo. Ela tinha entendido a salvação. Ela estava preparando o corpo. Jesus falou ainda para ele, né? Falou, olha, ela está... Os pobres, sempre haverão pobre no mundo, mas eu estarei por aqui por mais algum tempo só. Ela está preparando o meu corpo para ser sepultado. Eles nem estavam entendendo isso. E esse mesmo que fez, que indagou, que falou porque ela não vendia, Judas no caso, pois vendeu, traiu Jesus por 30 moedas. 30 moedas. Era um terço. 30 moedas. Ele vendeu Jesus Cristo. Aí você fica imaginando qual era a ganância da pessoa, né? Qual era a ganância da pessoa? Mas continuando lá, tinha outro caso também de gratidão, que era Barnabé. Barnabé, ele era um dos companheiros de Paulo. Ele foi citado no Novo Testamento por 28 vezes. Era um grande missionário. Está lá em Atos 4, de 36 a 37. Então Barnabé, ele pegou uma propriedade que ele tinha e vendeu. Trouxe todo o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos para a pregação do evangelho. Meu amigo e minha amiga, que está aí me assistindo, me acompanhando durante essa semana. Eu não sou pastor, né? Também não sou obreiro, mas já fui ancião, já fui também diácono da igreja, já trabalhei em diversos departamentos da igreja, escola sabatina, desbravador, líder desbravador, diretor de desbravador. Eu nunca recebi nenhum salário para desenvolver essa função, porque essas funções na igreja, elas são de quê? Elas são voluntárias, é para ajudar a igreja a crescer,
para que a igreja continuasse a crescer, a trazer mais membros para a igreja, e tem que ter pessoas na direção para que a igreja continue sempre a crescer. Mas há um grupo de pessoas na igreja, um pastor e também obreiros, essas pessoas vivem exclusivamente do evangelho. Elas não podem ter outro vínculo trabalhista, como eu tinha na época, né? Eu fui ancião, fui diácono, fui diretor de desbravador, fui líder desbravador, sempre trabalhando em outro trabalho, trabalhando em outro serviço secular. Então eu dividi o meu trabalho da igreja com o meu trabalho e também no cuidado com a minha família. Então era para mim uma dedicação, era para mim, eu estava ali para servir ao Senhor. Mas o pastor e o obreiro e as pessoas que trabalham na obra, elas vivem da obra. Elas não podem ter outro vínculo. Então o pastor, ele não pode ser pastor e médico ao mesmo tempo. Ele pode ser médico obreiro, trabalhar para a obra como obreiro. Mas ser pastor e médico ele não pode. Ele tem que ser só pastor. Ele tem que viver só do recurso como pastor. E o obreiro também. Ele não pode trabalhar de manhã de pastor, ou então à noite de pastor, e durante o dia de médico, ou de advogado, ou de qualquer outro tipo de função. Porque ele vive do evangelho. Ele não pode ter outro. Porque a igreja mantém ele e também o obreiro. Então, meu amigo e minha amiga, o que esse trimestre está querendo dizer para nós? Que a igreja só cresce se eu estiver ajudando ela a crescer. Mas, se você não ajuda a crescer, ela vai crescer do mesmo jeito. Quem vai perder vai ser você. Não cabe a mim julgar o pastor ou o obreiro que não esteja fazendo a sua obra corretamente. Quem vai cobrar ele é Deus. Não cabe a mim julgá-lo. Quem vai julgar ele é Deus. Porque se ele estiver usando dos recursos que é destinado para a pregação do evangelho, na qual vai custear o tempo dele, o trabalho dele, Deus vai cobrar dele. Como vai cobrar de muitas pessoas, mas dele em especial, porque ele vive do quê? Do evangelho. Ele vive do seu dízimo, do meu dízimo, de pessoas que ganham um salário mínimo, pessoas que não ganham um salário mínimo, que faz um biquinho, vai lá e tira o dízimo e leva para a igreja. Então, se ele estiver fazendo mau uso desse recurso, Deus vai cobrar dele. Não é eu nem é você. A minha função é ajudar a devolver a Deus ou pagar o que você acha melhor falar. Porque não vai mudar nada. Ou devolver ou pagar o dízimo não vai mudar nada. O que muda é o seu coração, que foi falado da última lição. É o que está dentro do meu coração, que está escrito lá em Mateus 6:21. Foi o próprio Jesus que falou isso. Onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Então, faça a tua parte. E eu farei a minha, para que o evangelho continue sendo pregado, como Maria deu tudo que ela tinha, como também Barnabé deu e muitos outros também deram. Que Deus abençoe você. Seja liberal nas ofertas e nos dízimos, para que o evangelho cresça, avance. Tem muitas pessoas ainda que precisam ser alcançadas pelo evangelho de Cristo, pela palavra de Cristo, pelo evangelho de Cristo e pela verdade da palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Amém?